Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Márcia Lobo e gostaria de convidar vocês para fazer essa bolsa aqui comigo. Eu postei uma bolsa igual a essa, um pouquinho menor, né, mas no mesmo modelo. Postei só o resultado porque era uma encomenda, mas eu recebi muitos e muitos comentários pedindo passo a passo e eu vou trazer aqui pra vocês. Ela é feita de barbante, eu escolhi essa cor, que é a cor do arco-íris, porque era assim o pedido do meu cliente. Ela tem várias divisões, ó, aqui é com imã, a abertura, tem várias divisões, olha, aqui na frente tem uma, aqui dentro tem a maior e mais uma bolsinha. Então, assim, então vários compartimentos para você colocar as coisas e não perder dentro da bolsa. Essa peça, ela é feita... Tem também, olha aqui, o ajuste na alça, eu coloquei uma fivela, assim você pode diminuir, aumentar, conforme o cliente quer. Ela é feita toda em barbante, como eu disse. Esse fio aqui é o fio 6, muito fácil e rápido de fazer. E olha o resultado, que lindo. Claro que você pode pôr zíper se você quiser, mas com esse fecho aqui, ó, de imã e essa aba tão grande, fica super seguro. Mas aí vai do seu gosto. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar? Para essa peça, nós vamos precisar de linha para crochê. Como estou trabalhando aqui as cores do arco-íris, são essas cores que eu vou utilizar, tá? A gente vem aqui, ó, com o roxo em 2 tons, né? O lilás e roxo. Aí o amarelo também em 2 tons. Tenho aqui o vermelho e o laranja, que vão trabalhar juntos. Os 2 verdes e também o azul. Tenho esse azul aqui e o azul claro, tá aqui do lado. Então, nós temos essas cores aqui, que são as cores do arco-íris. Vou trabalhar essa linha aqui, é número 6, mas eu vou trabalhar com agulha para crochê de 3,5 para o ponto... Vou tentar fazer um ponto mais justinho. Cortador de linha, agulha de tapeceiro para fazer as emendas e também o imã para fechar, mas essa é a minha opção. Você pode utilizar outro tipo de fecho. Esse imã aqui que a gente vai pregar na aba da nossa bolsa e também uma agulha e linha fininha para poder costurar. Não tá aqui, mas você vai precisar caso você utilize esse imã. Então, esse é o nosso material. Vamos começar a nossa peça por uma correntinha. São várias partes separadas. Eu vou mostrar aqui como faz o ponto, depois eu vou deixar a quantidade de correntinhas para você fazer cada parte e a medida, mas a medida a partir dessa linha que eu trabalhei aqui, que é um fio grosso. Se você estiver fazendo com fio mais fino, aí você segue a medida em centímetros e não na quantidade de pontos, tá? Agora, eu vou mostrar como faz o ponto, porque é só uma repetição. E depois disso, vou fazer as minhas partes aqui e volto para mostrar para vocês. Como eu disse, a quantidade de pontos e as medidas. Então, para você fazer o trabalho, nós vamos começar por uma correntinha. Faço aqui o nozinho na minha linha e vou fazer a correntinha. Olha, esse primeiro ponto eu não apertei, eu fiz ele bem frouxinho. E vou fazer uma correntinha de 22 pontos, que essa daqui vai ser a bolsinha de dentro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 21, 22. Agora, eu volto trabalhando esta correntinha em pontos baixos. Para isso, eu sempre vou fazer uma correntinha a mais para virar e voltar trabalhando, ó. Seguro aqui, bem aqui onde tá o último ponto, sem ser o que tá na agulha. Faço uma correntinha e volto neste ponto que eu estava segurando, engato a minha agulha, busco o fio e faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazer toda essa correntinha e assim nós vamos fazer todo o nosso trabalho, com pontos baixos. Ele é todo em pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, ponto baixo, ponto baixo. Em cada ponto da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer isso até chegar lá no final da minha correntinha e volto para mostrar para vocês. Estou chegando bem aqui no final, ó. Lembra aquele primeiro ponto que eu falei que eu fiz frouxinho? Eu contei ele como ponto de correntinha, tá? Para não ficar aquele nozinho. Então, faço um ponto ali dentro, agora eu aperto a voltinha do arremate. Agora, cheguei ao final. Viro o meu trabalho e vou fazer da mesma forma. Vou pegar a correntinha uma volta só e sempre aqui por dentro, olha. Sempre aqui por dentro. E lembrando que toda vez que eu vou começar a carreira, eu faço uma correntinha. Então, eu marco aqui, onde está o ponto, faço uma correntinha e venho aqui, ó, por dentro. Faço ponto baixo. 1, 2... 3, ó, por dentro, 4, 5, 6,
Sempre tem que ter a mesma quantidade de pontos com a quantidade de correntinhas que você começou. 22 correntinhas, 22 pontos, tá? Esse um a mais que a gente faz para começar a carreira, ele não pode ser contabilizado como ponto baixo, certo? Então, se você sentir dificuldade, conta. Toda vez que você fizer a carreira, você conta para não perder os pontos e aí ficar maior ou ficar menor, tá? Então, é isso. Agora, eu vou fazer esse ponto baixo até chegar aqui no final. Nós vamos trocar de cor a cada 2 carreiras. Veja, essa correntinha aqui não conta agora, que ela foi só a correntinha inicial. Então, eu fiz uma carreira de pontos baixos, ó, vim fazendo até chegar aqui, tô voltando. Então, quer dizer, são 2 carreiras de pontos baixos. Vou chegar bem aqui e vou trocar de cor. Eu vou fazer sempre 2 carreiras de pontos baixos e vou trocando, para fazer aquele desenho, tá? Você pode fazer de uma cor só e não precisar fazer o corte da linha. Ou fazer mais carreiras, por exemplo, 4 carreiras de pontos baixos, porque tem que trabalhar em número par, ele tem que ir e voltar para fazer o desenho. 4 carreiras, 6 carreiras, tá? Eu vou fazer apenas 2 e vou trocar de cor. Vou fazer até aqui o final e já volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, veja. Parece que tem um pontinho aqui, ó, mas esse pontinho é daquela correntinha que eu falei. Eu vim contando e eu sei que eu tenho 22 pontos baixos aqui, tá? Por isso que é importante contar. Terminei aqui, vou trocar de cor. Para eu trocar de cor, sem precisar depois ficar fazendo os arremates, eu já vou fazer um nozinho aqui, olha. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tá aqui, fiz o último ponto, eu marco bem aonde está essa voltinha, veja, ó, vou tirar aqui e eu vou marcar. Essa voltinha está bem aqui. Então, eu vou fazer minha emenda bem aqui. Desmancho um pouquinho o meu fio. Já posso cortar aqui o excesso. Aqui está marcado. E vou fazer minha emenda bem aqui com a outra cor. Venho aqui, olha, em cima da cor que eu já tenho, venho com a outra. Bem em cima onde eu marquei. Dou a volta, faço 3 voltas. 1, 2, 3. E faço um nozinho. Puxo para ajustar esse nó. Abro aqui, ó, para ficar bem firme e corto. Já está pronto. E corto o excesso de fio. Esse fio eu não vou precisar fazer arremate. Olha, ficou o nozinho aqui. Desmanchei um pouquinho aqui, né? Então, eu vou refazer o que eu desmanchei, foram 3 pontos baixos. E veja, aqui ficou o ponto de emenda. E olha como não atrapalha, ficou bem escondidinho. Vamos agora começar a outra carreira, da mesma forma, pessoal, seguindo o mesmo esquema. Viro, faço uma correntinha, marco aqui onde eu tenho que voltar fazendo pontos baixos e vou fazer pontos baixos até chegar aqui, viro e volto, corto e troco de cor. Então, ó, faço uma correntinha. Bem aqui, onde eu marquei, eu tenho que começar com pontos baixos. Engato, busco o fio e faço ponto baixo. Então, eu sempre vou pegar o ponto por trás, ponto baixo. 22 pontos baixos eu tenho que fazer aqui. Vou até o final e volto. Vou até o final ali e volto para mostrar mais um pouquinho para vocês. Fiz aqui os 22 pontos baixos. Viro o meu trabalho, ó, marco aqui. Antes de virar, eu já faço a correntinha. Então, marco aqui, faço a correntinha, já venho aqui onde eu marquei, faço o meu ponto baixo, para eu não me perder, né? E volto fazendo pontos baixos. Chego lá no final desta carreira aqui, faço aquele esquema, corto o fio, já faço a minha emenda. Então, eu vou fazer sempre, no meu caso aqui, né, do meu trabalho, na minha distribuição de cores,
Sempre 2 carreiras de pontos baixos, pegando o ponto por trás. É só isso, pessoal. No vai e volta, vai e volta. O que é importante aqui? Sempre fazer a mesma quantidade de pontos, então sempre vá contando. E sempre manter a mesma tensão do ponto. Se você tá fazendo um ponto frouxinho, tenta permanecer dessa forma. Ah, é o ponto mais apertado? Tenta permanecer dessa forma, porque senão vai dar diferença no final. Não dá diferença na quantidade de pontos, mas dá diferença no tamanho, né? Quando a gente tensiona o ponto, ele fica menor, ele fica bem apertadinho. Então, ó, eu vou chegar aqui no final. Fiz aqui 22 pontos, corto o meu fio. Marco aqui onde vai ser minha emenda, né? Tiro. Marco e faço a emenda, que é o mesmo que eu já mostrei. Eu vou seguir fazendo aqui algumas carreiras e volto para mostrar para vocês o tamanho que ficou de todas as minhas peças. E já trago também a quantidade de correntinhas que eu fiz para cada parte. Temos aqui todas as partes prontas. Olha que lindo, parece uma caixa de lápis de cor, né? Ai, eu adoro essas cores. Então, pessoal, essa parte maior aqui, ela tem 52 correntinhas, certo? Eu fiz com 52 correntinhas, que em centímetros ficou com 32 por 19. Mas lembrando que, olha, é um ponto flexível, sanfona, então a tendência dele é quando você vai usando, ele aumentar. E eu vou dobrar aqui para fazer essa aba de fechamento. Então, essa daqui ficou com 52 correntinhas. Essa daqui, que é a parte de dentro, que é aquela bolsinha interna, ela tem 22 correntinhas, 22, ficou com 13 por 11. Essa daqui, que é a que fecha, essa daqui, que é a que fecha aqui a parte de dentro, a maior, ela tem 34 correntinhas, 34, ficou com 21, a mesma medida aqui do outro, né, 19. E essa daqui é a que fica por fora, que é onde eu vou colocar o fecho, bem aqui. Mas você pode distribuir dentro também. Costurar aqui, ó, por dentro, e ela ficar assim, tá vendo? Aí vai ficar na sua montagem. Vamos ver, na hora que eu for montar, talvez eu até mude. Essa daqui, essa daqui, eu fiz com 26 correntinhas, 26 correntinhas, e ficou com 16 também por 19 a 20. Olha só, pessoal, como eu disse, essa distribuição aqui das partes fica a seu gosto. Eu gostei de colocar assim pra fora, porque às vezes a pessoa abre e já quer ter uma bolsinha que ela deixou o celular aqui mais fácil. Enfim, aí você escolhe. E fiz aqui a alça. A alça, trabalhou 6 correntinhas, eu fiz bem grande. Por quê? Porque a gente tem que passar ela todinha aqui, ó. Ela vai passar aqui. Vamos costurar ela aqui e aqui. E lá em cima a gente coloca o nosso fecho. Então, é importante ela ser grande. Aí, se eu precisar fazer mais, depois eu continuo lá fazendo, né? Por quê? Porque eu só cortei o fio. Então, ó, deixa essa parte aqui menor. Um lado é menor, que é onde vai ficar a fivela, e o outro é maior, que é onde nós vamos depois fechar aqui, ó, colocar o fecho bem aqui. E aí, a pessoa regula o tamanho que ela quer a alça da bolsa dela. Agora, o que nós vamos fazer? Costurar com a linha de tapeceiro as partes. Primeiro, nós vamos costurar aqui, ó. Você vai costurar de forma bem sensível, pessoal, para não machucar o trabalho do outro lado, tá? De forma sensível, coloca a linha, costura com calma, pontinho por pontinho, dá super certo. Costurou essa parte aqui? Então, essa daqui você fez as emendas, deixa ali do lado. Essa daqui você faz as emendas nas laterais e aqui.
Ah, por que que eu vou fazer isso, sendo que depois eu vou colocar na alça? Porque a hora que eu for colocar aqui na alça, eu já quero ter todas as partes costuradas para fazer com calma, não ficar jogando, perdendo ponto. Enfim, eu acho que fica mais fácil fazer dessa forma. Mas se você quiser já fazer estas, ó, você fez aqui a bolsinha. E quiser fazer aqui, ó, já direto, lembrando que esta parte vai costurar na parte de cima e esta parte na parte de baixo. Por isso que eu gosto de fazer todas as emendas antes. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Estas costuras, estando pronta, aí a gente volta aqui para colocar a alça. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu faço esses pontinhos, para vocês terem uma ideia, que é bem simples mesmo. Então, vamos mostrar aqui a costura. Olha só, agulha de tapeceiro. Eu escolhi a linha que vai ficar aqui embaixo, né? Que não vai aparecer. O mostarda, caso dê uma machucada e apareça do outro lado, vai ser da mesma cor. Mas, geralmente, não dá pra fazer a costura bem tranquila, porque o ponto é bem alto. Então, pessoal, a questão da distribuição, frente, verso ou avesso, olha só. Você pode fazer todos aqui da mesma cor, tá vendo? Aqui eu coloquei vermelho com vermelho, ó. E aí eu faço essa emenda, aqui e dentro não vai aparecer. E para casar aqui, eu coloco assim, ó, vermelho com vermelho ali. Por isso que não tem frente e verso, tá? Aí você escolhe, olha só. Aí ele fica casadinho, fica lindo assim. Mas você pode também fazer assim. A questão dessa bolsa eu já expliquei, né? Você coloca onde você quiser essa parte. E olha só, aí ele não se encontra, dá esse desencontro que também é interessante. Então, vamos fazer a nossa costura. Vou costurar assim. Olha, você vai pegar, veja onde, mais ou menos onde você vai fechar. Eu vou colocar aqui para ficar de fácil acesso. E aí, você vai pegar o pontinho de base e o pontinho aqui de cima, olha. Depois faz o acabamento, faz o nozinho. O pontinho de baixo e o pontinho aqui de cima. O ponto de baixo e o ponto de cima. O ponto de baixo e o ponto de cima. E assim você vai dar toda a volta aqui, 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 arremata, deixa de lado. Vem aqui, costura as duas partes, aqui, aqui, e aí você vê se você quer deixar essa parte menor pra dentro, pra fora, fica ao seu gosto. Vou fazer essas costuras e volto pra nós depois colocarmos a nossa alça. Fiz aqui as minhas costuras dessa bolsinha de dentro e também dessa parte aqui, ó, que é a parte de fora, e eu vou deixar a parte menor pra fora, acho que ficou melhor. E também alinhei todas as cores. Agora, nós vamos fazer a costura da nossa alça, que inclusive passa aqui pela bolsa. Tenho aqui a alça, eu fiz uma medida que depois eu posso aumentar. Então, ó, aqui foi onde eu comecei. Ela vai ficar deste lado aqui, não tão alta, porque é onde vai ficar a fivela. E aqui é onde eu vou costurar, e se precisar aumentar, né, depois eu aumento. Então, como que nós vamos fazer essa costura? Primeiro, vamos costurar um lado, ó. Você marca aonde vai ser a virada do fechamento da sua bolsa. Marca aqui, ó, coloquei o marcador. Então, vou começar a costurar daqui, ó. Vou costurando aqui, chego aqui, viro, costuro aqui também, viro e costuro aqui também. Na mesma altura, conte os pontos. Terminando essa costura, aí nós vamos fazer a outra. Aqui, pessoal, não precisa repuxar, costura assim de forma bem soltinho, ó, sem forçar para puxar, para depois a bolsa não ficar toda torta repuxando. Não tem contagem de pontos aqui, você vai fazer a costura conforme você tem a sua mão aí, conforme você já costura. Só um detalhe, a mesma quantidade de pontos que você costurou aqui, por exemplo, eu costurei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Aqui embaixo a gente não vai repetir, então não se preocupe em contagem. E aqui a gente também tem que ter 12 carreiras para ficar igual. Esta lateral com esta, as duas ficarem iguais. E é essa costura que nós vamos fazer agora. Utilize a linha da mesma cor.
Pode costurar pelo lado de dentro, pelo lado de fora, tanto faz, porque não vai aparecer. Eu vou costurar assim, ó, desta forma, pelo lado de fora, que eu acho mais fácil. E não aparece, viu, pessoal? Que vocês vão fazer pontinhos bem pequenininhos. Vou mostrar aqui, ó. Vou começar bem aqui na junção dos pontos, olha. Pego aqui um pontinho, ó, tá vendo? Eu peguei só um fio. E vou lá e pego um fio. Depois, eu vou fazer esse arremate lá dentro dos pontos. Aí, eu venho aqui, ó, pego um fio, vou lá e pego um fio. E assim, eu vou fazer toda essa costura, tá? Dessa forma. Importante, quantas carreiras você costurou aqui, faz a parte de baixo e vai contar a mesma quantidade de carreiras aqui. Vou fazer toda essa costura e depois eu volto para mostrar o outro lado. Terminei de fazer a costura aqui da alça em uma parte, na parte de trás. Agora, vamos fazer a costura na parte da frente, ó. Já deixei o marcador aqui, que essa parte aqui tem que ser essa lateral, ela tem que caber aqui certinho, ó, pra ficar igual a parte de baixo. Essa parte aqui tem que caber aqui, tá vendo? Desse canto até aqui na outra lateral. E vou costurar da mesma forma, pegando um pontinho de lá, ó, um ponto daqui e um ponto daqui, na beirada, pra ficar esse espaço aqui, olha. Tá vendo esse espaço? Por isso, essa alça, ela passa por toda a bolsa. Pego um ponto de um lado. Esse ponto tá bem frouxinho, né? Vou pegar o de dentro. E outro ponto do outro lado, ó. Aqui, pessoal, deixo pra arrematar. Vou costurar, veja, já estão costuradas essas duas partes, então, vou pegar só um ponto aqui, olha. Então, vamos seguir. Dando toda a volta, um ponto de um lado, um ponto do outro. Um ponto de um lado, um ponto do outro lado. Já estou com o marcador, sei que eu tenho que fazer essa costura até aqui, ó. Vou fazer essa costura e volto para mostrar para vocês os acabamentos. Terminei de fazer as costuras aqui, ó, da parte da frente. E já está montada a nossa bolsa. Agora, vamos fazer os acabamentos. Você pode colocar um zíper aqui, ó, se você quiser. Eu vou colocar somente o botão imã. Bem aqui, ó. 2 botões. São de costurar, então, eu vou costurar. E também vou colocar esse fecho aqui, ó, nesta parte mais curta. E aí, essa daqui vem, prende aqui e você pode regular a altura da alça da sua bolsa. Essa parte aqui, ó, se ficar curta, depois eu vou aumentar. Então, eu vou colocar esse fecho aqui. E também, quem tiver, coloca a sua etiqueta. Isso valoriza muito a peça. Isso daqui, além de você fazer propaganda do seu nome, a peça tem mais valor. Por quê? Porque fica algo profissional. Então, vou fazer estes acabamentos e a nossa bolsa já estará pronta. Terminei de fazer os acabamentos aqui na minha bolsa, ó. Coloquei o botão, fiz uma carreira aqui, uma pequena carreira de pontos baixíssimos, para ela não ficar abrindo tanto aqui na hora do fechamento, porque a gente fecha, e para abrir, o comum é a gente puxar. Então, para ele não ficar esticando aqui e abrir esses pontos, porque eles são flexíveis, olha, eu fiz essa carreira aqui para ficar bem justo. Então, está aqui pronta. Coloquei aqui, olha, esse ganchinho, aumentei mais um pouco para ele ficar bem fácil, para ficar grande, né? Assim a pessoa regula o tanto que ela quer deixar de alça. Aqui a etiqueta. Está prontinha a minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.